Bom, pessoal, vamos dar início à disciplina de Mecânica Clássica 1, tá? Fazer aqui a aula 1 de forma remota, tá? Nessa aula, nós vamos, então, fazer uma introdução, tá, à mecânica, falar um pouco, então, sobre cinemática e sobre dinâmica, tá bom? É, essa disciplina, tá, de Mecânica Clássica 1, ela é a mesma ideia, né, que a disciplina de Física 1, tá? Só que um pouco mais, tá, avançado, tá bom? Mas o conteúdo físico é basicamente o mesmo. A gente só vai utilizar um pouco mais de matemática nessa disciplina, tá bom? Então vamos aqui começar um pouco com a introdução à mecânica, tá bom? E falar um pouco sobre essas duas partes da mecânica, que é a cinemática e a dinâmica. Esse é o resumo dessa aula, essa primeira aula, tá bom? Então, a mecânica, tá, é a ciência, né, a parte da física ali que vai estudar o movimento dos corpos físicos, né? Tá ok? Ou seja, dos corpos materiais, né? Para facilitar, então, esse estudo, a gente vai iniciar isso, tá? Pelo estudo, né, das partículas, tá certo? Ou seja, de corpos, tá? Com tamanho desprezível, porque assim fica mais fácil da gente descrever, tá, o movimento desse corpo, certo? Já que a gente agora pode localizar esse corpo, tá, com um vetor R, tá? Um vetor posição R. Tá? Se ele fosse um corpo com dimensões, né, então a gente teria várias posições para vários pontos diferentes do corpo. Tá? Mas quando a gente pega uma partícula, isso se torna mais fácil, tá? Já que ela é um ponto, e um ponto a gente pode sempre localizar, né? Matematicamente a gente vai expressar ela como um ponto, e um ponto a gente sempre pode localizar, tá, através de um vetor. Tá certo? Então, né, posto isso, a missão da dinâmica, né, da mecânica, na verdade, é descrever, tá, e determinar essa posição, esse vetor R, que pode depender, tá, do tempo, né? Se esse objeto, então, está modificando a sua posição com o tempo, então o vetor posição R ele vai depender do tempo, tá certo? É, então, nessa missão de descrever e determinar, né, de estudar o movimento dessa partícula, a mecânica ela se divide em dois ramos, né? A cinemática, que vai simplesmente descrever o movimento dessa partícula, tá? E a dinâmica, que vai tentar determinar qual vai ser o movimento, tá, dessa partícula. Então, são dois ramos, né, separados. A cinemática ela vai estudar e descrever um corpo que já está em movimento e vai só descrever aquela trajetória dele através, né, de equações, né? Ou seja, vai escrever o vetor posição dele através de equações horárias, tá? E a dinâmica ela vai tentar então determinar essa posição, né? Determinar o movimento futuro de um corpo, tá? Sem que você precise observar ele e descrever, tá? Simplesmente pelas interações, né? Que essa partícula ela está submetida, tá bom? Então vamos começar aqui pela parte da cinemática, tá? A cinemática, então, como a gente viu, é a descrição da posição de uma partícula, tá? R vetor aqui, tá certo? Bom, para a gente descrever, então, a posição de uma partícula, a gente vai precisar o quê? Tá? De um observador, né? Que é alguém que está observando, então, essa partícula, e a qual vai dar a posição dessa partícula relativa ao próprio observador, né? Ou seja, quando eu digo que uma partícula está a 1 metro à minha frente, né, essa posição está relativa a mim, né? Ou seja, 1 metro à minha frente. Então, preciso definir quem é o observador para que a gente possa definir, então, aonde está essa partícula. Tá certo? E eu preciso, obviamente, de um sistema de medidas, né? Por exemplo, coloquei 1 metro à minha frente, tá? Isso já é um sistema de medidas, tá certo? Ou seja, um sistema de coordenadas, né? Então, isso aqui vocês já viram bem isso na disciplina de Física 1, tá certo?
Ainda no âmbito da cinemática, qualquer observador e qualquer sistema de coordenadas é possível, tá bom? Obviamente, desde que o sistema de coordenadas consiga, né, mapear aquela parte ali do espaço que você está utilizando, tá bom? E como eu disse, né, a posição então da partícula ela é relativa ao observador. Tá? Então você precisa saber aonde o observador está, qual é o sistema de coordenadas que esse observador está utilizando, para enfim saber a posição da partícula. Tá certo? Ou seja, a posição ela é relativa ao observador. Dois observadores em posições diferentes, tá, vão descrever posições distintas para uma partícula. Tá certo? Bom, as unidades, então, para descrever essa posição da partícula e como essa posição varia com o tempo, né? A gente tem a velocidade, né, para ajudar nessa descrição. Ela diz como a posição varia com o tempo. Né? Então, a velocidade é um vetor também, já que a posição é um vetor. Né? E a operação de derivada ela é uma operação escalar. Né? Então, o v aqui, a velocidade, é um vetor também. Tá? Que diz, obviamente, para onde a partícula está se deslocando. Né? Tá certo? Ela também é um vetor, né? E vai descrever para onde ela está se deslocando. Né? Como tem uma derivada no tempo, né? E a posição é dada, por exemplo, em metros, tá? Então a velocidade vai ser usualmente em metros por segundo. Tá certo? Então a velocidade ela é uma medida instantânea, né? Ou seja, ela depende do tempo também, tá certo? Ela mede a posição, a variação da posição naquele instante de tempo, tá bom? E você pode também definir a variação da velocidade, ou seja, como essa velocidade varia de acordo com o tempo, tá? E achar, então, esse é o conceito de aceleração, né? A variação da velocidade com o tempo, a aceleração. Então, a aceleração é a derivada da velocidade, a variação da velocidade com o tempo. Tá? Como a velocidade é a variação do espaço, então a gente pode escrever a aceleração como variação segunda da posição, tá? Com relação ao tempo, né? Ok? Em metros por segundo ao quadrado, né? Porque tem duas unidades de tempo, tá certo? A gente poderia, então, continuar com essas variações, tá, ad infinito, né? Ou seja, a gente poderia definir a variação da aceleração e a variação da aceleração e várias outras variações para que a gente pudesse classificar a trajetória dessa partícula, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Um desenho, tá? Explicando exatamente isso, né? Então, você tem a partícula aqui, tá? Essa partícula, ela está se movimentando, tá bom? E para descrever, então, a movimentação dessa partícula, a gente precisa de um observador situado num ponto do espaço, tá? Com ele, um sistema de eixos coordenados, tá? E assim, a partir desse sistema de eixos coordenados, desse sistema de medidas, a gente pode, tá, descrever a posição dessa partícula através de um vetor R, tá? Que varia com o tempo, né? Tá bom? Por exemplo, né? Então aqui está a trajetória, que seria essa linha aqui, que a partícula faz, tá? E essa trajetória é uma trajetória no tempo, né? Então, a posição está variando de acordo com o tempo. Então, por exemplo, no tempo t1, aqui a partícula estava nessa posição, né? No tempo t2, né, ele já estava aqui, por exemplo, nessa outra posição, tá bom? De novo, né, essas posições, né, são medidas com relação ao observador, tá bom? Então, a gente precisa, então, para fazer cinemática, também de um observador, tá? E lembrando que todas as quantidades que a gente está obtendo, elas são relativas ao observador, tá bom? Beleza. Mas então, por que é que a gente não estuda variações da aceleração e variações da variação da aceleração, tá bom? Por que é que a gente sempre para na aceleração, né? Tá certo? Então a gente estuda a posição, estudamos a variação da posição, que é a velocidade,
e estudamos a variação da velocidade, que é a aceleração. Mas a gente nunca vai além, né? Raramente a gente vai além. Tá? Vamos estudar a variação da aceleração. Tá? Então isso vai ficar mais claro quando a gente entender o que é a dinâmica, tá bom? A dinâmica, ela não quer simplesmente descrever, tá, a posição da partícula, ela não quer simplesmente descrever a trajetória da partícula, tá? Mas ela quer, através de elementos físicos, né, determinar a posição dessa partícula, tá bom? Como ela vai se comportar, tá? Para onde ela vai a partir das interações que ela tem, tá bom? Para isso, a gente, de novo, precisa de um observador e um sistema de medidas, de coordenadas, tá? Em princípio, qualquer um é possível, tá bom? Porém, a gente vai ver que, como essas condições aqui, quanto à posição, ela é relativa ao observador, né? A velocidade, ela é também relativa ao observador, e a aceleração também é relativa ao observador, né? Já que cada uma dessas aqui está associada à posição, né? Aqui é a derivada da posição e aqui é a derivada segunda da posição, tá bom? Então, fica difícil a gente encontrar uma regularidade, tá certo? De forma que a gente possa entender, né, e classificar cada curva dessa, já que cada elemento desse que a gente tem, ele é relativo ao observador. Então você pode ter observadores a qual a aceleração é nula, observadores a qual a aceleração é positiva, negativa, constante, variável, tá? Qualquer observador, como essas quantidades são relativas aos observadores, então elas podem ter qualquer valor, tá? Mas, né, existe, tá? Essa é a ideia, né? Que existe um conjunto de observadores, tá? A qual a aceleração é absoluta. Então, quer dizer, a gente viu que a aceleração ela é relativa a um observador, mas existe um conjunto de observadores a qual a aceleração ela é absoluta, tá? E ela vai ser definida como zero para uma partícula livre. Então, se você tiver uma partícula sozinha no espaço e você estiver observando ela, tá? Se ela tiver aceleração zero, é porque você é um desses observadores, tá? Esses observadores são chamados de observadores inerciais, certo? Então, de toda aquela classe daqueles observadores que podem fazer a dinâmica, a gente vai se limitar simplesmente aos observadores inerciais, tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque para eles a aceleração é absoluta, tá? Todos os observadores inerciais concordam com a mesma aceleração de uma partícula, tá certo? Todos os observadores que observam uma mesma partícula vão concordar com a aceleração. Eles podem não concordar com a posição, eles podem não concordar com a velocidade, mas a aceleração vai ser a mesma para todos, tá certo? Então a gente vai se ater a esse conjunto de observadores. E é por isso que a gente não se aprofunda mais nas variações da aceleração e assim sucessivamente. A gente para na aceleração, tá? Porque para esse conjunto de observadores, a aceleração é absoluta. Então não faz sentido a gente ficar estudando variações da aceleração, tá bom? Ora, mas se a partícula, quando a partícula livre, ou seja, quando a partícula não está interagindo com ninguém, a aceleração dela é zero, então, para esses observadores, tá, a aceleração vai ser proporcional à interação. Certo? Ou seja, quando eu tiver interação zero, eu vou ter que ter aceleração zero. Tá? E à medida que eu vou tendo interação, né, eu vou ter aceleração não nula. Tá? Ora, lembra, a aceleração é absoluta para esses observadores, logo a interação é absoluta para esses observadores. Claro, né? Se tem duas partículas interagindo para um observador, essas partículas têm que estar interagindo para outro observador, porque a interação é uma coisa absoluta, né? É uma realidade física. Ou as partículas estão interagindo ou não estão, tá certo? Todos os observadores inerciais concordam com esse tipo de coisa, tá bom? E isso
experimentalmente, né, tá? O Newton, né, ele chega que essa constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração é a massa, tá certo? Então, a gente vai chegar na segunda lei de Newton, né, nessa forma, tá? F é igual a ma, tá? Onde a força, então, nesse caso, vai ser dada por newtons, né? Tá? Unidade de medida, que é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá bom? Isso aqui, tá, é experimental, tá bom? Então, essa constante de proporcionalidade é a massa da partícula, tá bom? E também o Newton também chegou, tá, na ação e reação, tá bom? Ou seja, se tem duas partículas interagindo, a força que a partícula 1 faz na partícula 2, ela é igual a menos a força que a partícula 2 faz na partícula 1, tá bom? Então, isso aqui são dois resultados experimentais, certo? Bom, então, o Newton, ele compila todos esses resultados aqui, tá, em três leis, né? Que a gente já conhece já, que são as três leis de Newton, né? As leis da dinâmica, tá certo? A primeira lei, tá, é a lei da inércia, que é a lei que define os observadores inerciais, tá certo? São observadores aos quais, né, um corpo isolado tem aceleração nula, tá bom? E a existência desses observadores inerciais, ele define o que se chama de espaço e tempo absoluto, tá? Ao fazer isso, né, o Newton, ele define, bom, ele já tinha usado a ideia de tempo absoluto, né? Ou seja, como o tempo ele é o mesmo, independente do observador, tá certo? Mas ao fazer isso, ele também define o que é espaço absoluto, tá? Sempre você pode dizer se você tem ou não tem aceleração em relação ao espaço absoluto, tá certo? É isso que a existência desses observadores indica, tá certo? Bom, nós temos também a segunda lei, que é a lei fundamental da dinâmica, tá? Que é aquela que eu escrevi, F é igual a ma. Tá? Eu já escrevi aqui da forma dmv dt. Tá? Lembrando que dv dt era aceleração, a massa estava fora. Eu botei a massa para dentro da derivada, porque quando essa massa variar, tá? Ela vai precisar também entrar aqui dentro da derivada. Isso não vai acontecer no nosso caso, porque a gente está estudando partículas, e a partícula é só um ponto, tá? Então a massa dela, na maior parte das vezes, não vai variar, tá bom? E a terceira lei, né, que é a lei da ação e reação, né, que diz que toda ação produz uma reação em sentido oposto com igual magnitude, né, que é esse resultado aqui da terceira lei, né, ação e reação, tá bom? Essa terceira lei, ela proíbe, né, a autoaceleração. O que é que ela quer dizer com isso? Ora, se você tiver um corpo, tá, existem forças internas nesse corpo. Uma parte do corpo faz força sobre o outro e vice-versa, né? Então, se a terceira lei não fosse verdade, tá, uma parte do corpo poderia fazer força sobre o outro. Se não tivesse reação igual, a força resultante ali poderia ser diferente de zero e esse corpo, né, acabar se autoacelerando simplesmente por forças internas. Então você imagina uma bolinha, né? Uma parte dessa bolinha está interagindo com a outra parte. Se essas partes não agirem e reagirem de forma igual, né, o que pode acontecer é que essa bolinha poderia simplesmente começar a se acelerar, tá? O que ia ferir a lei da inércia, já que não tem interação externa, né? Tá certo? A bolinha ali, ela não pode, por interação interna, começar a se acelerar, tá certo? Então, esse tipo de lei proíbe a autoaceleração e gera como resultado, né, a conservação do momento, né? Ou seja, que é essa quantidade definida como mv, né? Porque se a força total vai ser zero num sistema de partículas, né? Se força interna é zero, então mv, então a derivada de mv é zero, ou seja, mv é uma constante, tá? É um momento. Tá? Eu estou sendo um pouco rápido aqui, né? Já que todo esse conhecimento aqui, né, eu acho que já foi, é só para a gente introduzir, né, os degraus aqui para a gente ir avançando, mas
toda essa parte aqui já foi discutida, né? Tanto no ensino médio quanto na disciplina de Física 1, tá bom? Mas todas essas ideias, né? Elas, na época, tiveram questionamentos, tá certo? E os questionamentos que vêm a partir das leis de Newton estão baseadas na primeira lei, né? Tá? Que é que define esses referenciais inerciais. Bom, o Newton diz que existem referenciais inerciais, ou seja, existem referenciais a qual um corpo sozinho, isolado de todo o resto, ele vai ter aceleração nula. Tá? Bom, mas esse é um referencial idealizado. Né? Ninguém nunca estudou uma partícula isolada de todo o resto. Tá? Então, esse é um referencial que está erguido sobre um experimento mental. Tá? Então, a pergunta é, existe realmente esses referenciais inerciais? Tá? Ou seja, é verdade que um corpo isolado ele vai se manter em aceleração constante? Tá? Então, tem várias críticas a esse tipo de coisa. Tá? As principais críticas são erguidas pelo Mach, tá? Pelo Ernest Mach, e que vai dizer que não, na verdade, você não poderia separar um observador em rotação de um referencial inercial, né? Ou seja, a ideia de que talvez um referencial em rotação, as forças que aparecem ali, elas não apareceriam no caso do corpo isolado, né? Ou seja, quando você gira uma pedra, aparece ali uma força, né, na pedra, tá certo? Tendendo a expulsar ela, né, no referencial da pedra, né, tá certo? Mas na verdade essa força, ela não aparece porque devido ao fato dele não estar no referencial inercial, mas aparece devido ao fato do resto da distribuição de matéria do universo estar interagindo com ela. Tá? Então, para você tentar solucionar esse problema, você teria que fazer um experimento que não é possível, né? Que é o experimento de você ter um corpo totalmente isolado do universo. Tá? Então, existem alguns exemplos, né? Principalmente no exemplo aqui chamado do balde de Newton, tá? Que é a tentativa de fazer uma dinâmica simplesmente relacional, tá? Sem a existência de referenciais inerciais. Tá certo? Eu vou ver se eu encontro um texto bom aqui sobre essas críticas do Mach e a mecânica machiana, mecânica relacional, tá certo? E um pouco aí do experimento do balde de Newton, para deixar como leitura opcional aí, complementar, para vocês entenderem um pouco em que se baseia as críticas do Mach, tá certo? Mas é claro que, como a gente já sabe, né, a mecânica newtoniana, ela acaba passando por cima dessas críticas, desses questionamentos, né? Ela acaba sendo comprovada, né? Ela dá bons resultados, tá certo? Compatíveis com os experimentos, compatíveis com as observações, e acaba, então, assim, atropelando e passando por cima dessas críticas, tá certo? Que foram construídas e se tornando sendo aceita, né? Pela comunidade científica e sendo utilizada até hoje, né? Dentro dos limites de validade. A gente sabe que ela foi atualizada, digamos assim, né? Existem limites de validade para a mecânica newtoniana. A gente tem tanto a mecânica quântica quanto a mecânica relativística, né? Como complementos da mecânica newtoniana, mas dentro, né, daquele dos limites de validade dela, né? Ela traz bastante resultados compatíveis, né, com os experimentos. Ela consegue prever bem os experimentos. Então é por isso que a gente continua, né, estudando a mecânica newtoniana, tá certo? Então isso aqui foi uma primeira abordagem sobre a mecânica, né? Provavelmente ficou muito fundamental. Eu sei que vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, tá? Mas foi para a gente dando início, tá? A disciplina e sedimentando bem esses primeiros degraus, tá certo? Então eu vou deixar, então, ver se eu procuro um bom texto sobre as críticas lá que o Ernest Mach faz e a mecânica relacional, tá certo? O balde de Newton,
para dar uma complementada aí nesse estudo, tá? Vocês podem perceber que essas críticas elas estão sempre baseadas na primeira lei, principalmente, né? Que é uma lei que define, que dá suporte para as outras leis, né? Muitas vezes a gente pensa que a segunda lei, a primeira lei, ela é um caso particular da segunda, né? Ou seja, quando a força é zero, a aceleração é zero. Mas, na verdade, ela vem dizer quais são os referenciais a qual podem usar a segunda lei. Tá? Então, na verdade, ela não é um caso particular da segunda, mas ela é o substrato, né, que sustenta a segunda. Certo? Então, essa é uma confusão que às vezes aparece, tá? E que eu espero que a gente possa sanar essa dúvida. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando essa aula por aqui. Até a próxima. Valeu!